O tio é preso por estuprar a sobrinha quando ela tinha apenas 11 anos de idade em São Lourenço da Mata. Eita danado, ó. Cadê? Os detalhes você acompanha agora na tela do Cidade com o Eric Miranda. Abre a tela do Cidade, vai. André, um homem de 23 anos. Quando cometeu o crime, ele ainda tinha 20. Esse homem cometeu um crime aí de estupro de vulnerável contra a própria sobrinha. Esse crime aconteceu no ano de 2022 e veio ali sendo investigado, foi aberto um inquérito, até que a polícia conseguiu chegar nele após a sentença, ali, a condenação sair no último dia 7 de maio. No mesmo dia, a polícia conseguiu chegar nele e aí executar esse mandado de prisão. Importante a gente dizer que esse homem, de acordo com informações que a própria polícia conseguiu colher, já tinha cometido o mesmo crime contra essa mesma menina na época com 11 anos em outra ocasião, pelo menos mais uma ocasião, e aí foi num segundo momento que acabou vindo à tona de forma mais forte e a polícia começou aí a fazer essa investigação. Vou conversar com o delegado Joel Venâncio, que ele vai trazer mais detalhes pra gente. Delegado, como foi que toda essa situação começou? Porque teve um caso inicial, pouco tempo antes da própria mãe da vítima ir até a delegacia, né? Eles conviviam, né? Porque ele é tio da vítima. E aí teve um primeiro relato de abuso. A mãe da vítima não procurou a delegacia, mas num segundo momento a vítima chegou na escola e contou uma coleguinha. Essa coleguinha procurou uma professora e aí a professora acionou o pai da criança, que foi ao conselho tutelar e finalmente foram à GPCA para fazer a investigação. Essa investigação foi feita, o processo correu e agora saiu a sentença penal condenatória e ele foi condenado a 18 anos por estupro de vulnerável em continuidade delitiva, porque não foi só uma vez, foram vários os abusos praticados contra a menor. Delegado, como é que era essa relação familiar? Moravam todos na mesma casa, era uma convivência diária ou era mais esporádico que esse tio se encontrava com essa sobrinha? Como é que se deu tudo isso, até para que de alguma forma facilitasse, né, esse contato entre os dois? À época, eles moravam na mesma casa, eram 3 irmãos que dividiam a mesma casa. No caso, a mãe da vítima, uma outra irmã dela, e ele, o acusado, que é o irmão caçula. E houve esse relato de reiteradas vezes ele praticar esses abusos contra a criança. Delegado, por que naquele primeiro momento, quando já a própria menina já tinha relatado uma situação anterior, não foi feito a denúncia? Essa mãe explica o que foi que levou ela naquele momento preferir ficar calada ou preferir acreditar que não iria se repetir? Parece que no primeiro momento o pai comum desses 3 irmãos ainda estava vivo e fez lá uma conciliação, enfim, de modo que a mãe acabou não procurando a polícia, mas num segundo momento, diante da reiteração dessa conduta, e a criança relatou inclusive na escola, então a mãe realmente procurou a polícia. Foi quando foi feito o inquérito policial que originou esse processo que acabou culminando na condenação. Na época foi feito exames, foi comprovado de fato que houve conjunção carnal, como é que se deu de fato a realização desse ato aí? A criança foi submetida a exame sexológico que comprovou que houve conjunção carnal. Então nem sempre o estupro deixa vestígios, porque às vezes são outros atos libidinosos, mas nesse caso houve conjunção carnal que foi comprovada pelo exame sexológico. E olha só, um detalhe, esse crime aconteceu recentemente, agora no mês de abril, completou 3 anos. Ao longo desse tempo, a polícia foi investigando, foi aberto um inquérito, até que a sentença fosse dada ali, né, que foi nesse dia 7 de maio, na última quarta-feira. Assim que o mandado de prisão saiu, a polícia já começou a fazer esse trabalho aí para conseguir chegar nesse homem. O crime aconteceu no bairro de Casa Amarela, no Recife, e desde então, desde o ano de 2022, esse homem tinha se mudado para São Lourenço da Mata. Só que a prisão aconteceu no Recife, foi no momento, inclusive, em que esse homem estava trabalhando, né? O endereço onde ele está vivendo agora, em São Lourenço, ele não estava no local, mas nós conseguimos encontrá-lo. Ele trabalha numa empresa como repositor, uma empresa que vende materiais, e ele é repositor. E a gente conseguiu efetuar essa prisão lá
com muita tranquilidade, porque ele não sabia. E ele falou alguma coisa no momento, assumiu, negou? Não, ele negou, disse que não fez nada, mas só disse que não fez. Não trouxe mais nenhum outro tipo de detalhe, não fez muita questão de falar sobre? Não, na verdade, ele não queria falar sobre o assunto. Mesmo perguntado, ele, por uma ou duas vezes, ele disse, eu não fiz nada. Esse homem, ele agora, a partir do mandado, foi levado ali para o cotel, passa por algum tipo de procedimento, audiência de custódia, o que é que acontece agora? Mesmo quando há mandado de prisão, ele passa por uma audiência de custódia, só que ela é feita por videoconferência de dentro do cotel. Mas essa audiência de custódia é só para verificar a regularidade do mandado. No caso, o mandado é regular, foi expedido agora há pouco, né? Então a audiência de custódia deve confirmar que a prisão dele é legal e ele agora vai cumprir a pena. É um momento, né, que a família, né, agora consegue respirar um pouco mais aliviado com a justiça sendo feita e depois de todo o trauma, né, que ficou também para essa menina na época com 11 anos, agora já um adolescente, prestes a completar aí seus 15 anos. A família guardou muito, né, durante esses 3 anos por esse resultado. Foram 18 anos, o tempo que foi determinado ali de condenação para esse homem. A gente vai acompanhar para ver como é que vai se desenrolar a partir de agora. Com imagens de Cleiton Barros e Eric Miranda para o Cidade Alerta Pernambuco.